A Santa Ceia, ela pode ser algo maravilhoso e um fortalecimento incomparável para a sua vida espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, em todas as áreas, como ela pode ser algo que traz uma consequência muito drástica na sua vida, dependendo da forma com que você participa. Se você participar dignamente, o resultado vai ser extremamente positivo. Se você tomar indignamente, vai ser extremamente negativo. É mais ou menos como um remédio. Tem um remédio fortíssimo que, se você está precisando, você toma e aquilo vai fazer um bem. Mas se você não estiver precisando, pode fazer um mal muito grande. E eu gostaria de ler apenas um versículo. E eu gostaria de falar hoje, antes de falar o versículo, sobre algumas brechas que às vezes a gente dá para o inimigo. A gente sabe que o inimigo precisa de apenas uma brechinha, porque naquela brechinha ele entra e ali ele faz um estardalhaço na vida da pessoa, na família, no trabalho, em todas as áreas. E eu gostaria de compartilhar hoje sobre algumas brechas muito perigosas, mas muito fáceis da gente dar também. Mas esta meditação eu tirei em cima desse versículo que está em João 13, 27. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Jesus Cristo estava servindo a Santa Ceia. Era a última Santa Ceia, antes que ele foi crucificado. Ele serviu a Santa Ceia na sexta-feira à noite, e aí ele foi orar no Getsemane, e naquela madrugada ele foi preso e foi traído. E o versículo que me chamou muitíssima atenção, você pode acompanhar ali, está escrito assim: Jesus estava lá dando a ceia para todos e disse: assim que Judas comeu o pão, o que fala lá, irmãos? João 13, 27. Assim que Judas comeu o pão, o que aconteceu? Assim que Judas comeu o pão, na Santa Ceia, irmãos. Olha que coisa. Então Jesus falou assim: o que você tem para fazer, faz logo. Não tem mais tempo para perder com você não, porque vai ser essa noite mesmo. O que você tem para fazer, vai lá e faz logo. Mas você vê, irmãos, o que eu achei interessante foi que na Santa Ceia, todo mundo ali participando, bonitinho, né? E muitas vezes nós participamos da Santa Ceia, irmãos, indignamente, sem condições, sem imaginar que esta é uma abertura para que Satanás entre na pessoa. A pessoa vem para a igreja participar da Santa Ceia e volta com o capeta. Olha que coisa. Loucura, não é? É loucura, não é, irmãos? Você fala: eu vou para a igreja porque eu vou voltar com Deus. Aí vem indignamente, pecado, esculhambação lascada, chega aqui, toma a Santa Ceia e volta com quem? Com o capeta. Aconteceu com Judas. Olha lá, assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Por que Satanás entrou nele? Porque a mente dele, a trama dele, o coração dele já não estava naquilo. Ele já estava com outros pensamentos que nós vamos ver aqui. E eu gostaria de compartilhar com a igreja que muitas vezes existem brechas que a gente dá para o inimigo entrar, por isso que a gente vê. Olha, não é difícil para você entender isso aí, irmãos. Quantas pessoas dizem que ama Deus, são cristãos sinceros, verdadeiros, e vivem numa vida de tristeza, angústia, sofrimento. Ora por mim, pastor, pelo amor de Deus, eu não suporto mais a minha vida, eu vou tirar a vida, é uma depressão danada. Será que é isso que Deus quer para a gente? Não. A Bíblia diz que Deus veio para nos dar vida abundante, alegria completa e felicidade e paz.
a ausência de conflitos, a ausência de perturbações, a ausência de tristezas. A tristeza, a angústia, o sofrimento, a perturbação não faz parte no plano de Deus para aquela pessoa que o ama verdadeiramente. Mas hoje, de uma forma geral, é isso que está acontecendo. E Judas, assim que ele comeu o pão, e Jesus falou para ele assim: o que tens para fazer, faz. Logo, sabe o que ele fez? Ele levantou e saiu da mesa. Ele podia chegar e falar assim: mas Senhor, perdão então, é que eu tive com o sacerdote lá, a gente fez um esqueminha aí e tal, né? Mas eu estou arrependido. Mas o que ele fez? Levantou e saiu, se retirou. É isso que o inimigo faz. Ele entra na pessoa e a pessoa pega e se retira, sai do meio. Nunca abandone Jesus. Nunca abandone Jesus. O inimigo entra e a primeira coisa, ele faz você não se sentir confortável no meio daqueles que estão realmente no mesmo espírito ao lado de Jesus Cristo. A pessoa não se sente mais confortável ali, ela fala: então eu vou dar um tempo. Mas eu tirei hoje algumas brechas que às vezes a gente permite dar, assim como Judas deu. A primeira brecha que eu tirei aqui foi a maquinação má. Maquinar é realmente você intentar alguma coisa, tramar, pensar em alguma coisa. E Judas já tinha no seu coração intentado, ele já tinha conversado com os sacerdotes lá, ele já tinha montado esquema, ele já tinha tramado a tramóia, ele já tinha feito o rolinho dele por fora lá, enquanto Jesus estava em outro canto. Ele foi lá, falou com os sacerdotes, com Caifás, aquela turma lá, e ele já tinha na sua mente. E aí, vem para a igreja, vou tomar Santa Ceia. Já fez a bobagem lá, e aí vem para a igreja tomar Santa Ceia. Chegou lá, sentou. E eles sentaram os 12, Jesus sentou no meio, e quem vem e sentou bem do ladinho de Jesus? Judas, né? E era um pratinho para 2, quem repartiu o prato com Jesus? Judas. Ele não queria dar na cara, né? Ele não queria dar na cara. Ele veio no maior disfarce, irmãos. Às vezes a pessoa vem para servir a Deus e vem no maior disfarce. Ô pastor, estou contigo, te amo, glória a Deus, aleluia. Oh glórias, aleluia. Ele falou: esse é o fervoroso, esse é o que está do meu lado. Estava lá do ladinho, ó. Mas já estava com pensamentos maus. E a Bíblia diz que na hora que ele comeu o pão, Satanás entrou nele. E ele então, não se sentindo confortável, levantou e falou: dá licença, eu preciso dar uma saidinha aqui, ó. Caiu fora. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 32, versículo 7, o seguinte: preste atenção. Isaías 32, 7, a Fernanda vai colocar lá, se você não trouxe a Bíblia, você pode ver. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. As artimanhas do homem de caráter maligno são todas perversas. Imagina tramas cruéis para destruir com mentiras o pobre indefeso, mesmo quando a súplica desse é justa. Muitas pessoas hoje tramam coisas com perversidade, às vezes até para tirar um lucro de uma pessoa pobre e indefesa. Mesmo esta pessoa clamando por misericórdia, a pessoa não tem. O que acontece com essa pessoa? A resposta está em Provérbios capítulo 6, versículo 14 e 15. Provérbios capítulo 6, versículos 14 e 15. Está lá. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja mal, anda semeando perversidade e
discórdias. Por esta razão, olha a resposta aí, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Judas ou não foi? Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele? Tramou, fez aquele planejamento do mal contra o mestre, e a desgraça então repentinamente veio sobre ele, porque depois que ele viu Jesus sendo crucificado, ele falou, eu traí. Ele não aguentou, ele foi lá, pegou aquele dinheiro que ele tinha recebido dos sacerdotes para trair, jogou no templo lá, foi e se suicidou, se enforcou, porque ele não aguentou a bobagem que ele fez. Então, antes de que a destruição completa venha repentinamente, sem qualquer apelação, sem ter chances, cuidado com aquilo que você pensa. Sua cabecinha é muito boa, não deixa entrar besteirada lá não, pensa em coisas boas. Se você não sabe e não pode fazer o bem, que nem a Graça consertou a moto da moça lá, né? A bicicleta. Se você não sabe, não passa lá e empurra ela com o pé, porque às vezes tem pessoas que além de não ajudar, ainda derruba, não é verdade? Nem pense, pense em fazer o bem para alguém, foi isso que Jesus ensinou, pense em fazer o bem, porque a maquinação má, o Salomão aqui em Provérbios diz, nem se você fizer o mal, fala que se você pensar em fazer o mal, a mão de Deus pesa sobre a vida. Então não pense mal, pense bem. Se você não pode fazer o mal ou pensar o bem, não pense o mal também. Põe a sua cabeça para funcionar, coisas boas, coisas bacanas, amém? Porque os outros 11 discípulos também, na hora que prenderam Jesus, caíram tudo fora, mas nenhum vendeu e traiu. Então, a primeira brecha, muitas vezes perigosa, é a maquinação mal. A gente já começa a pensar o mal contra alguém ou contra alguma coisa. A segunda brecha que eu vi nesse texto é a ganância. Todo mundo sabe que Judas, ele era o que cuidava da sacolinha do dinheiro, né? Também Jesus tirava as ofertas dele lá e tal, e quem tomava cuidado do dinheirinho era Jonas. E Jesus disse que ele pegava o dinheiro da sacolinha. Quem assistiu a série da Maria Madalena aí, eles deram uma ênfase bem grande nisso aí, né? Judas era sem vergonha, irmãos. Ele pegava o dinheiro da sacolinha de Jesus, que era para eles comer, ia lá no prostíbulo, entendeu? Pilantrinha. Judas era, e ele sempre queria mais dinheiro, mais dinheiro. Então, quando apareceu a proposta para ele trair Jesus, ele chegou para os sacerdotes, mas quanto vocês me dão? E a proposta foi 30 moedas de prata. Ele falou, está feito o negócio, por 30 moedas de prata eu entrego. Eu aponto quem é. E eu fui pesquisar hoje, o quanto que 30 moedas de prata, porque para você trair Jesus Cristo, para você fazer uma coisa dessa contra um ser inocente, tem que ser muita grana, né? E eu fui pesquisar no Google, quanto que é mais ou menos 30 moedas de prata daquela época. Hoje é mais ou menos $200, equivale aí mais ou menos uns R$1.000. Por R$1.000 ele vendeu Jesus. Por quê? Ambição do dinheiro, ambição. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5 versículo 10, você pode ler lá, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala, que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente isso também é uma ilusão. Dinheiro é uma bênção para ser usado e não para ser amado. E tem gente que idolatra o dinheiro, acha que o dinheiro é acima de tudo.
Mas o dinheiro não é para ser amado, não é para ser adorado. E Judas tinha uma, como é que fala? Uma fissura, por dinheiro. Uma ambição. Ele tinha uma coisa. E tem gente que é assim por dinheiro, né? Uma idolatria. Tem gente que é assim por dinheiro, né? Tem gente que fica doido por causa do dinheirinho. Qualquer coisinha tá vendendo qualquer coisa, vende até a mãe. Por causa de dinheiro. Tem gente que é assim, por causa de dinheiro. Achando que o dinheiro do jeito que vem, vai. Tem um hino que fala que dinheiro na mão é vendaval. Isso aí é de quando eu era garoto, não lembro como é que é, mas é vendaval. De repente você tem tanto e a hora que você vê, você nem sabe para onde foi. Nós não temos que amar, nós temos que ser fiel a Deus. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Não vai ter nem o suficiente. E quem ama as riquezas nunca sentirá paz e felicidade com seus sentimentos. Nossa, o que eu ganho é uma mixaria, uma porcaria. Isso aqui não dá para nada, é uma miséria. Não tem alegria. Em vez de reconhecer que é Deus capacitando a pessoa para poder exercitar o seu trabalho e ter o seu rendimento e com ele ser feliz e satisfeito e ter paz, porque com aquilo ele pode ali sustentar a sua família, não tem. Então, a primeira brecha perigosa que eu vi nessa história foi que Judas maquinou. Segunda coisa, ele tinha uma ganância, que por um valor tão miserável, né? Por R$1.000 ele traiu Jesus, olha que coisa. Terceira coisa que eu vi foi o suborno. Brecha perigosa, suborno. O subornar quer dizer que você dar dinheiro para conseguir alguma coisa oposta à justiça, alguma coisa ilegal ou imoral, né? Então você paga para você conseguir alguma coisa ilícita. E ali ele estava fazendo um tipo de suborno. Ele estava recebendo um dinheiro para poder entregar Jesus Cristo para os sacerdotes e a liderança daquela época. Ele estava agindo, ele estava praticando o suborno. E vamos ver o que a Bíblia diz com relação a isso. Êxodo 23, 8. Seguramente Judas conhecia esse texto, porque Jesus mencionava o Velho Testamento o tempo todo. Êxodo 23, 8 diz assim: não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Irmãos, o suborno cega. Vou contar uma coisa para vocês. Eu trabalhei numa empresa, no departamento de suprimentos, eu era comprador. E na época a empresa que eu trabalhava era muito grande, hoje ela não existe mais. Era a 14ª consultora do Brasil. E a gente fazia compras muito grandes, envolvia muito dinheiro. Era uma coisa assim inacreditável. O computador estava entrando ainda, nós não tínhamos computador, isso foi na década de 90 e era tudo feito na mão. E era zerinho, e a gente fazia compras. Eu lembro que madeira a gente comprava direto do Mato Grosso e fechava vagões e vagões de trem que vinham de Mato Grosso para trazer madeira. Era uma coisa muito grande. E os vendedores ofereciam suborno para a gente fechar com eles. Dinheiro alto. Eu lembro que uma vez eu estava fechando uma compra muito grande e um vendedor chegou e abriu uma pastinha dessa 007 na minha mesa assim, um pouquinho só, e fechou, lotado de dinheiro, moço. E falou assim: olha, se você fechar comigo é sua, nem ponho no banco por causa desse negócio de imposto de renda aí, entendeu? Isso aí você pega, você vai gastando por fora, é seu. Irmão, uma notinha de 100 já faz cócega. Agora você imagina uma pastinha cheia. Não sei quanto tinha lá não, mas era dinheiro. Mas acontece que o temor de Deus muitas vezes impede a gente de praticar algo que fere a santidade de Deus. Por isso que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre Miqueias.
né? Sobre Miqueias. Amanhã, 9 horas da manhã, temos a escola bíblica dominical. Nós temos que ter Deus no coração para não fazer besteira. Judas, por muito menos que isso, fez. E a Bíblia diz que o suborno cega. O suborno cega. Provérbios 17, 23, Salomão escreveu assim. Provérbios 17, 23, é Bíblia Sagrada. O ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. Quem tem prazer em aceitar suborno, irmãos? O ímpio. O ímpio. A pessoa que não tem o temor de Deus. A pessoa que não tem o temor de Deus, ela se desvia facilmente por qualquer 30 moedas de prata. E foi o que aconteceu com Judas. Por isso, quando alguém vier oferecer alguma vantagem para você, praticar alguma coisa ilícita, alguma coisa que não seja correta, faça não. A consequência pode ser muito trágica. A quarta brecha perigosa que eu achei para o inimigo entrar na vida das pessoas é a traição. A Bíblia fala: ser fiel até a morte. Se existe uma coisa que dá alegria, é a fidelidade. Aos que são casados ou namorados aí, como você se sente feliz quando você tem a absoluta certeza de que seu namorado ou namorada, ou esposo ou esposa é fiel? É verdade ou não é? Mas e quando você começa a desconfiar que ele está te traindo, como fica o coração? Como fica? Aí você começa a olhar o celular e você vê que tem algumas mensagens ali que estão bem duvidosas. E quando você chama o seu maridão e fala: o que é isso aqui? O bicho já fica vermelho inteiro, né? Treme as pernas. Como é que você se sente? Como é triste ser traído. E se existe uma coisa que Deus não admite, é a traição, a infidelidade. A infidelidade é uma coisa muito triste. E é uma coisa que muitas vezes é uma brecha que entra na mente das pessoas. A pessoa não vive bem com a esposa, com o esposo, o diabo manda uma bonitona ou um bonitão lá, cheiroso, né? Com carrão esportivo, fazendo uma proposta. E aí você pensa: pô, meu marido me trata tão mal, fedido, não faz barba. Aí vem esse gato aí perfumado, cheiroso. Ah, quer saber de uma coisa? É assim ou não é? Quer saber de uma coisa? Eu vou embarcar. Só que a traição traz consequências tristes, tristes. E normalmente a traição são de pessoas próximas. Você não trai o inimigo, você trai o amigo, você trai o marido, você trai a esposa, né? O salmista escreveu em Salmos 41:9 assim: até o meu melhor amigo, opa, deixa eu colocar, olha lá, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, que partilhava o meu pão, também me traiu. A traição é triste, irmãos. A Bíblia conta a história de um casalzinho que a mulher traiu. Está lá em Juízes 16, 19. A mulher traiu e a consequência foi triste. Na nossa campanha que tivemos às quartas-feiras aqui, a pastora trouxe uma mensagem maravilhosa sobre esse texto e esse tema, em que falou profundamente aos nossos corações. Está escrito assim, Juízes 16, 19. Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e raspar todo o seu cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e humilhou e viu as suas forças se esvaírem. Todo mundo conhece a história de Sansão. Deus deu um poder sobrenatural de uma força
sobremaneira que não tinha o que ele conseguia fazer. Não tinha quem o barrasse. Podia vir 1000 homens que ele sozinho tombava os 1000. Não tinha jeito. Mas de repente ele se apaixona por uma mulher que não era a adequada. Inimiga. Que na verdade não era apaixonada, mas simulava. E ela traiu ele. Fingiu, falou, conta para mim, não vou falar para ninguém. E ele contou o segredo. E ela fez ele dormir no seu colo, acariciando seus longos cabelos. E quando ele dormiu, ela chamou seus aliados. E ali então cortaram o cabelo dele, pois a força estava nisso. Furaram seus olhos e prenderam e o amarraram. Olha o perigo. A traição é problema. A traição muitas vezes é problema até para a própria pessoa que trai. Então precisamos tomar muito cuidado. Se existe uma coisa que Deus exige, é fidelidade. Quando você faz um voto de fidelidade, cumpra. Porque é muito perigoso. E para terminar, a quinta e última brecha que eu achei aqui na história de Judas foi o regozijo com o mal. O regozijo com o mal. Quando ele estava lá negociando com os sacerdotes no templo, ele estava se alegrando, porque ele sabia já que Jesus ia ser preso para ser crucificado. E em 1 Coríntios 13, 6, que é o capítulo do amor, diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Como eu posso me alegrar em pegar R$1.000, pôr no bolso, sendo que R$1.000 não dá para nada? E saber que aquele mestre que me ensinou um sangue puro e inocente, eu vou estar entregando ele para a morte. Como é que eu vou me alegrar com isso? Ah, mas eu não faria isso com Jesus de jeito nenhum. Muitas vezes nós fazemos, irmãos. Muitas vezes nós fazemos. Não diretamente, mas indiretamente, porque a gente sabe quais são os mandamentos de Jesus. E Jesus falou assim: vocês são meus amigos se fizeram o que eu vos mando. Então, a partir do momento que a gente está desobedecendo as ordens de Jesus, nós estamos nos tornando inimigo e traindo. A partir do momento que nós não estamos cumprindo com o propósito e o voto que nós fizemos com Ele, nós estamos traindo. E muitas vezes até nos alegrando. Provérbios 24, 7 diz assim. Olha o cuidado que nós temos que ter, irmãos. Provérbios 24, 7. Se o teu inimigo cai, não é um amigo. Se o teu inimigo cai, não te alegres com isso. Porque muitas vezes a gente vê o inimigo caindo, aí ele fala, bem feito, podia ser pior. É verdade ou não é? Esse cara, o que ele fez para mim? Não, eu queria... Não se alegre com isso, não. Não se alegre. Quem tem Deus, quem tem o amor, não se alegra nem com a queda do inimigo, quanto mais de quem você ama. E não exulte o teu coração se ele tropeça. Não alegre o seu coração com a queda de ninguém. Nós somos todos filhos de Deus, nós somos irmãos e nós temos que nos amar, porque o maior mandamento é esse: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes a gente se alegra, a gente fica feliz em ver o outro se estrumbicando. Muita gente, às vezes, para subir na vida, prejudica o menor, prejudica o coitado, prejudica o mais incapaz, prejudica aquele que sabe menos, para ele poder ter uma ascensão na vida. Não é isso que a Bíblia diz. Está errado. Está errado. Nós temos que ajudar, que Leia Graça ministrou há pouco aqui. Ajude. Para terminar, Provérbios 17, 5 diz assim, Bíblia Sagrada, irmãos. Quem, está lá?
zomba dos pobres, revela desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça dos outros, não ficará muito tempo sem o castigo. Quem zomba dos pobres, revela o seu desprezo pelo Criador deles. Quando você está zombando de uma pessoa, seja lá quem for, pode ser o pobre, pode ser o inimigo, você está revelando no seu coração um desprezo por aquele que o criou, que é Deus. E aquele que se alegra com a desgraça dos outros, não ficará muito tempo sem castigo. Bíblia Sagrada. Judas ficou muito feliz em receber R$1.000. Ele falou, esses R$1.000 vai me ajudar bastante. Esses R$1.000, do jeito que eu estava precisando, o povo não contribuía lá na reunião dos discípulos, lá, ninguém dava oferta lá, né? Agora, de repente, vai vir R$1.000 na minha mão aqui, vou fazer uma festa. Fez mesmo. A festa dele foi a própria desgraça. Por isso, a palavra que eu tenho hoje é a seguinte: cuidado, não vamos dar brecha, não vamos dar brecha. Cuidado, vamos fechar as brechas. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, querendo uma brechinha. Ele só quer uma brecha, porque se você der uma brecha, ele entra, como fez com Judas, quando ele estava participando da Santa Ceia. Ao comer o pão, Satanás entrou nele, e ali foi a desgraça. Ele já tinha feito negócio com o sacerdote, estava com o dinheirinho no bolso, meus planos, saiu, e dali foi a ruína, foi a desgraça. Não vamos dar brechas, né? Só recapitulando, primeira brecha é a maquinação má. Use seu pensamento para coisas boas, só coisas boas. Coisas ruins não tem espaço aqui. Segundo, ganância pelo dinheiro, não. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Suborno, nada ilícito, irmãos, nada errado, não faça as coisas erradas, não é um problema. Traição, seja fiel com Deus, seja fiel com seu esposo, seja fiel com seu patrão, seja fiel com seu funcionário, haja com fidelidade, que Deus se agrada disso. E para terminar, não se alegre com o mal das pessoas, de jeito nenhum. Tenha compaixão, tenha misericórdia com as pessoas. São as 5 lições que eu tirei desse versículo, que nós possamos meditar, que nós possamos refletir. Muitas vezes a gente não entende o porquê estamos passando determinadas situações na nossa vida. Então é bom fazermos uma reflexão. Será que não temos dado brecha? Será que não temos dado brecha? Não vamos dar brecha para o inimigo, porque se o inimigo entrar, ele não vem mansinho não, ele vem para acabar. Quando ele entrou na vida de Judas, mas foi no dia seguinte, foi 2 dias depois. Ele entrou na sexta, no domingo ele estava se suicidando. Passou um dia de tortura e de arrependimento, no domingo ele foi lá, amarrou a corda na árvore e se enforcou porque ele não aguentou. Quando o diabo vem, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas a palavra de Deus nos traz um conforto em 1 João capítulo 5, versículo 18, que diz que aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, a esse o diabo não toca. Como é que diz nessa tradução do King James aqui? Põe lá, Fernanda, vamos ver. 1 João 5, 18. Olha, diz assim: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus e não é escravo do pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Aquele que é nascido de Deus, eu gosto da outra tradução um pouquinho mais, que diz assim: aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, a esse o diabo não toca. Então, nós vamos estar seguros com Jesus sendo a nossa proteção. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar para terminar. Graças a Deus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos de todo o coração, porque a tua palavra é maravilhosa, muitas vezes ela nos conforta, nos exorta, Senhor,
ela nos alimenta, Senhor, e mostra o caminho para que a gente não venha errar. E nesta noite o Senhor falou de uma forma muito clara sobre 5 brechas que precisamos tomar muito cuidado, que às vezes elas vêm naturalmente na nossa vida. E eu intercedo por cada pessoa que aqui chegou, pelas pessoas que estão participando pela internet, que o Senhor verdadeiramente possa estar, meu Deus, trabalhando e completando aquilo que deixou de ser dito nessa noite na tua casa. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?